Oi, pessoal! Nesse vídeo vamos definir a distância entre dois planos. Então, sejam ômega e gama, dois planos. A distância de ômega a gama vai ser dado pela menor distância entre dois pontos, de modo que um dos pontos pertença a ômega e o outro ponto pertence a gama. Por exemplo, no caso em que os planos são concorrentes, existe uma infinidade de pontos em comum de ômega e gama. Então, nesse caso, a distância de ômega a gama é zero, porque ela pode ser dada como a norma de P a P, já que P é um ponto pertencente à interseção. Vamos analisar essa definição quando os dois planos não são concorrentes. O próximo caso que a gente tem para considerar é quando os planos são paralelos. E aí a gente tem dois subcasos, quando eles são coincidentes ou quando eles são paralelos distintos. No caso em que eles são coincidentes, todos os pontos deles são comuns, né? Então a gente, na verdade, está fazendo a distância de P a P, então a distância de ômega a gama vai ser zero, assim como no caso concorrente. No caso em que os planos são paralelos e distintos, a gente pode fazer aqui, ó, um vetor normal. Ele vai ser normal a ambos, né? Porque como eles são paralelos, eles têm os mesmos vetores normais. A gente considera um ponto P aqui em ômega, e a gente repara que a distância entre planos paralelos, ela vai coincidir com essa distância entre o P e o plano gama. Então, na verdade, você projeta o ponto P lá embaixo e você tem essa distância aqui, que vai ser a distância entre os planos também. Então, escrevendo isso, a distância de ômega a gama vai ser a distância de um ponto P que pertence a ômega até gama. Mas aí a gente já viu como que calcula a distância de ponto a plano. Então, a gente simplesmente pega um ponto Q que está em gama, e cria o vetor QP e faz o produto escalar dele com o vetor normal do plano, que no caso é comum para os dois, dividindo por norma do vetor normal. Então, a gente sempre vai pegar um ponto P que está em ômega, um ponto Q que está em gama, olhar qual que é o vetor normal, fazer o produto escalar e dividir pela norma. Pedro, Essa. eu tenho uma pergunta. Hum, É, pode ser que nós tenhamos as equações cartesianas dos planos. Aí suponha que tenha dado um vetor n para ômega e suponha que o vetor apresentado na equação cartesiana de gama seja menos 2n. Eu poderia usar esse menos 2n nessa fórmula da distância entre os dois planos? sim, você pode usar qualquer vetor normal. Como um vetor normal, a gama também vai ser normal a ômega, porque eles são paralelos, então qualquer vetor normal vai servir. Isso é Uhum. compensado ali na própria fórmula. Esse múltiplo escalar do vetor normal, ele sai do módulo e também sai aqui da norma que está embaixo. Então, isso se cancela. Vamos calcular a distância entre esses dois planos, ômega e gama, dados. Então, o vetor normal ao plano ômega, ele vai ser 1, 1 e 1, os coeficientes de x, y e z na equação cartesiana. Analogamente, o vetor normal ao plano gama vai ser 2, 2 e 2. Então, claramente, nós podemos notar que n gama é duas vezes o n ômega. Então, eles são paralelos. Se os vetores normais são paralelos, os planos também são paralelos. Então, eu já vou direto aqui calcular a distância, utilizando a fórmula de distância entre dois planos paralelos. Se o cálculo resultar em zero, significa que os dois planos paralelos são coincidentes. Se o cálculo resultar em um número positivo, significa que os dois planos paralelos são distintos. Então, vamos lá. Pela fórmula, nós temos assim, a distância de ômega a gama, ela é dada pelo produto escalar do vetor QP, lembrando que a gente tem que definir os pontos Q e P. Com um dos vetores normais, eu vou escolher com o n ômega e dividido pela norma dele.
Jane, para a gente encontrar esse ponto P que está em ômega, a gente pode, por exemplo, atribuir -1 no x e zero no z, né? Uhum. Então aí a gente obtém o ponto -1, 0, 0. E no caso de gama é ainda melhor, porque a gente vê que 0, 0, 0 tá ali, né? A origem está Aham. nesse plano. O D é igual a zero, né? Então, a origem, esse plano passa pela origem. Ótimo. Então, vamos substituir, né, as coordenadas dos pontos e fazer os cálculos. Daqui a gente tem que o vetor QP, ele é dado por P menos Q. Então, vai ser -1, 0 e 0. O produto escalar de QP com N ômega vai ser -1 mais 0 e mais 0. Aí tiramos o módulo, né, do numerador. E a norma de N ômega vai ser a raiz de 3. Com isso, nós concluímos que a distância entre esses dois planos é 1 sobre raiz de 3 e acrescentamos que esses dois planos são paralelos e com distância maior do que zero. Então, eles são paralelos e distintos. Jane, só uma coisa. Só pela equação, quando a gente tem lá a do ômega, é x mais y mais e igual a -1. E a gente tem aqui a do gama, 2x mais 2y mais 2e igual a zero. Se a gente divide essa do gama por 2, a gente obtém x mais y mais e igual a zero. Então, por um lado, x mais y mais e é igual a -1 em ômega e x mais y mais e é igual a zero em gama. Então, não tem como, se existe algum ponto, né, x, y, z, que satisfaz a equação de ômega e isso também satisfaz a equação do gama, a gente deveria ter que -1 é igual a zero, o que não pode acontecer, né? Então, Uhum. a gente automaticamente já tem que esses planos, eles são paralelos e distintos. Ok, nesse próximo exemplo, a gente tem ômega, vamos já calcular o vetor normal. Vai ser 2 menos 1 e 5. 2 menos 1 e 5. E o n gama, ele vai ser -4, 2 e -10. Então, será que esses vetores eles são paralelos? A gente tem um 2 aqui e a gente tem um -4. Então, teria que multiplicar -2 n ômega ficaria -4, 2 e -10, que é exatamente o cara que está aqui do lado, né? Então, esses vetores, eles também são paralelos. Então, daí a gente percebe que esses planos são paralelos. Se eles são coincidentes ou não, a gente ainda vai ter que descobrir. Então, vamos olhar a distância de ômega para gama. Antes de fazer isso, a gente já sabe que vai precisar de um ponto que está aqui em ômega. Então, eu vou colocar aqui no x, eu vou colocar 0, 0, 0, 3 e 0, por exemplo. 0, 3 e 0. E no gama, a gente pode pegar um ponto Q igual a 5, pode colocar 5 0 no e 0. x, Uhum. 0 e 0. Então, a gente tem que QP vai ser igual a P menos Q, então fica Menos -5, 5, 3 e 0. 3 e 0. Então, usando a fórmula de novo, a gente tem que é o módulo de QP escalar N, que nesse caso eu vou usar o N ômega, dividido pela norma de N ômega. Então, vai ficar módulo -10, -3 e mais 0. E embaixo a gente tem a norma de n ômega vai ser raiz quadrada de 4 mais 1 mais 25. Então, em cima a gente tem 13 e embaixo a gente tem Raiz de 30. raiz de 30. Então, a distância é 13 sobre raiz de 30. Então, quer dizer que esses planos são paralelos e distintos, né?